claro ficou, toda escuridão acabou. Terminar então de nascer, o primeiro alvorecer, grandes coisas aconteceram, nem podemos imaginar. Haja o céu, haja a terra e o mar, o sol e estrelas e o luar, as aves, répteis, os animais. Deus criou o homem também. Deus criou o homem também. Ele não é Deus resolveu criar um dia especial para lembrarmos da criação. Um descanso fez para nós. Agora Tudo então completo ficou. Deus disse que ficara tão bom. Tudo feito com suas mãos. É dele que total perfeição. Vamos todos juntos cantar ao bondoso Deus Criador, que nos fez e a tudo mais, e oferece a eterna paz. Queremos louvar em alta voz. Graças pelo seu grande amor, graças pelo seu grande amor, graças pelo seu grande amor. Bom dia a todos. Feliz sábado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Agradeço também a oportunidade de estar aqui, ao irmão Gilvan, a Lucilvânia, que também deu ponte aí nos contatos, né? E pela graça de Deus nós estamos aqui. Convido agora cada um, curvemos as nossas frontes e oremos mais uma vez. Agradecidos te somos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Neste momento, Senhor, compartilharemos a Tua Palavra. Que o Espírito Santo esteja aqui entre nós e seja o nosso professor. E convença, Senhor, os nossos corações da Tua Palavra, da verdade, pois esse é o trabalho dele. E a nossa, Senhor Deus, escolha está nas nossas mãos, aceitar ou não Tua mensagem. Esteja entre nós, em nome de Jesus, amém. Bem, eu sou a Patrícia, como o irmão havia falado, sou do distrito de Frango da Rocha, igreja de Parque Paulista. É bem pertinho da nossa casa, um espirrinho, nós já estamos lá. Hoje eu quero falar de um assunto que é o coração da mensagem adventista. Sem ela, nós não estaríamos aqui, e se nós não, com o poder do Espírito Santo, não aceitarmos essa mensagem, não adianta nós aceitarmos nenhuma outra mensagem mais. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre a justiça pela fé. O que é a justiça pela fé? Nós vamos então estudar um pouco, raciocinar um pouco e vamos conhecendo um pouco mais. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 5 e o verso 1. Nesse momento, todo o pensamento, toda a distração, todo o impedimento de ouvir essa palavra venha sair daqui deste meio
para que possamos estar com os nossos ouvidos abertos, os nossos corações abertos e os nossos ouvidos atentos para a palavra de Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos justificados pela fé por meio de Cristo Jesus. Se não fosse Cristo Jesus, nós não conseguiríamos ter feito as pazes com Deus. Um dia quebrada, cortadas as pazes, desfeitas essa união, essa amizade com Deus pelo pecado de Adão. O que é a justiça pela fé? A justiça pela fé, queridos, ela é um processo que acontece em nossas vidas. Em Review and Herald, em 4 de junho de 1895, e Mensagem aos Jovens, página 35, nos diz: é imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual nós somos santificados é a justiça comunicada. A primeira é o nosso título para o céu. A segunda é a nossa adaptação para Ele. Vamos compreender? Então é um processo. Cristo, Ele morreu na cruz por nós. A nossa salvação já está garantida. Só que existe um outro passo. Ele nos promoveu a entrada, o passaporte para o céu. Mas para nós irmos para o céu, nós precisamos pegar esse passaporte. Esse passaporte é a justiça comunicada, é a nossa santificação, é a nossa adaptação para o céu. Quem pode ser justificado por Deus? Quem pode ser, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 23 e o verso 7. Êxodo 23, 7. Um voluntário que queira ler, fique à vontade. Palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Amém. O ímpio, queridos, não pode ser justificado. Deus disse em sua palavra: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo. Então Deus, Ele faz a distinção. Nós não podemos fazer essa distinção, mas Deus, Ele pode fazer essa distinção. O ímpio não pode ser justificado, mas sim o justo. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis 8:32. Você que leu o outro verso anterior, você pode ler para mim novamente, por favor? 8:32. Ouve tu no céu, e age, julga teu servo, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para que lhe retribuires segundo a sua justiça. Amém. Queridos, vocês viram a clareza desse verso? Deus, Ele não vai julgar ninguém, Ele não vai destruir o ímpio por motivos banais, e nem pelo que ele acha. Mas nós vimos aqui na segunda parte do verso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, fazendo segundo a sua justiça. Quem pode ser justificado por Deus? O justo. O que é um justo? Aí nos vem à mente: como que é um justo? O que é um justo? Malaquias 3,18 nos responderá:
18. O que é um justo? Estou ouvindo ainda os barulhos das folhas. Acredito que ainda estejam procurando. É o último livro do Velho Testamento, para quem ainda não achou. Amém? Então vereis outra vez a diferença, notem bem, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Um justo, queridos, é um que serve a Deus. 1 João 3,7 também nos dá mais um vislumbre. 1 João 3,7. Todos acharam? Amém? Não? Não acharam? Não. 1 João 3,7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então, o que é um justo? O que serve a Deus, o que pratica a justiça. Esse é considerado, não pela patrícia ou pela igreja adventista, mas ele é considerado justo diante de Deus. Nós devemos notar bem este ponto. Nós não temos como ser justo aos nossos próprios olhos. Nós podemos prestar bem atenção no exemplo de Jó e do jovem rico. O jovem rico, queridos, ele disse de si mesmo que desde pequeno tinha guardado a lei de Deus. Jó não. Quem disse foi Deus, que ele era um justo. Nós devemos atentar bem a esses detalhes. Então nós já vimos aqui quem pode ser justificado. Nos deu a resposta de que é o justo. O que é o justo? Um que serve a Deus, uma pessoa que pratica a justiça. Agora nós devemos saber o que é a justiça. O que é a justiça, queridos? Salmos 119, 172. É o maior capítulo que nós temos na Bíblia. É um capítulo que fala sobre a lei de Deus. Cada versículo é um mais lindo que o outro. Vale a pena ler. Salmo 119, versículo 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus são justiça. Quem guarda os mandamentos de Deus é um justo. Então nós já pudemos obter muitas respostas aqui dentro da palavra de Deus a respeito disso, a respeito desse assunto. Mas será que podemos ser justos ou guardar os 10 mandamentos de Deus? Será que há essa possibilidade, queridos? De sermos justos e guardar os 10 mandamentos de Deus? A resposta está na palavra de Deus. Lucas, capítulo 1. Lucas. Nós estamos estudando, sobre o livro de Lucas nesse trimestre. Todos acharam? Algum voluntário que possa ler? Não falei? Então, desculpem. Lucas capítulo 1, versos 5 e 6.
queridos, o verso 6: e ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A palavra de Deus diz: podemos sim, a resposta é sim. Em Cristo Triunfante, uma meditação matinal, na página 51, nos diz algo. Enoque foi um professor público da verdade na época em que ele viveu. Ensinou a verdade, viveu a verdade. E o caráter do professor que andava com Deus harmonizavam-se em todos os sentidos com a grandeza e santidade de sua missão. Enoque era um profeta que falava ao ser movido pelo Espírito Santo. Era uma luz entre as trevas morais. Um homem que andava com Deus, sendo obediente à lei de Deus, aquela lei a qual Satanás se recusara a obedecer. A lei que Adão transgrediu e a qual Abel obedeceu, tendo sido morto por conta dessa obediência. E agora Deus demonstraria ao universo a falsidade da acusação de Satanás, segundo a qual os seres humanos não podem guardar a lei de Deus. Ele demonstraria que, a despeito de terem os seres humanos pecado, poderiam de tal modo relacionar-se com Deus, que teriam a mente e o Espírito de Deus e seriam símbolos representativos de Cristo. Esse santo homem foi escolhido por Deus para denunciar a impiedade do mundo e tornar evidente que é possível a uma pessoa guardar toda a lei de Deus. Queridos, essa mensagem é uma mensagem muito importante para a nossa vida. E nós temos que conhecê-la, nós temos que saber sobre isso. Porque às vezes nós ficamos nos dilemas da nossa vida. Acho que eu não vou conseguir vencer. Mas Cristo está todos os dias com as mãos estendidas para você, determinando a sua vitória, se você assim querer. Enoque, ele não viveu numa época mais privilegiada que a nossa. Enoque, ele não viveu em um tempo em que as coisas eram tão fáceis. Enoque, eu acredito que o cenário era diferente. As músicas eram outras. Os prazeres eram outros, os divertimentos poderiam ser outros. Mas a essência contaminadora era a mesma. E ele viveu nesse mundo. Ele andava em harmonia com o seu Criador. Ele era um professor da verdade. Ele professava, ele vivia aquilo que ele acreditava, aquilo que ele aprendeu de Deus. Homens como nós, sujeitos às mesmas paixões, guardam os 10 mandamentos e foram justos em suas épocas. E como entendermos, queridos, os textos que aparentemente se contradizem ou contradizem esse assunto? Como está escrito, não há um justo, não há um sequer. Em Romanos 3,10 nos diz isso. E agora? Como responder e como resolver esse dilema? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Os irmãos sabem a conotação desse trapo de imundícia, o que é? Sabem, né? Eu não preciso nem comentar aqui. Em Caminho a Cristo, na página 62, quantos aqui já leram Caminho a Cristo? Vejo que poucos, né, queridos? Vamos ler, queridos. Quem leu, Deus abençoe. Se puder ler de novo, leia. E assim valendo. Uma vez eu ouvi um irmão dizer que ele já leu mais de 200 vezes o Caminho a Cristo. Eu acho que ele sabia as páginas de cor, né? De capa a capa. Eu ainda vou chegar a esse nível. Mas no livro Caminho a Cristo, Deus nos dá, através de ter inspirado Ellen White, e eu acredito nisso. Essa igreja, ela nasceu no coração de Deus. Nós fazemos parte de um movimento, e esse movimento vai até o fim. Então, queridos,
esse livro, ele fala muito a nós sobre essa questão da justificação pela fé, do andar com Deus, e vale a pena ler. Quem não leu, leia. E diz assim: era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Isso era inerente a ele. Ele era santo por si só, por sua própria natureza. Mas deixou de fazer. E devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída. E não podemos tornar-nos justos por nós mesmos. Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Não possuímos justiça em nós mesmos, com o qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Então, queridos, por nós mesmos, nós perdemos isso. Enoque perdeu isso. Abel perdeu isso. Elias perdeu isso. João Batista perdeu isso. Mas eles foram homens santos que viveram a verdade para o seu tempo, pregaram essa verdade para o seu tempo, pelo poder da comunhão com o Espírito Santo todos os dias. É nosso privilégio, queridos, ter essa bênção e ter essa vitória. Jeremias 13, 23 nos diz: porventura, pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? E vós, podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Depois da queda de Adão, nenhum homem em si mesmo pode ser justo. Ou seja, ninguém em si mesmo pode guardar os 10 mandamentos de Deus. Como eu havia dito, pela ligação 24 horas constante com Deus, sim. Será que Satanás estava certo? Em Mensagens Escolhidas, um livro ótimo, maravilhoso, volume 1, na página 252, nos diz algo muito importante. Depois da queda do homem, Satanás declarou que os seres humanos tinham se provado incapazes de guardar a lei de Deus e procurou arrastar consigo o universo nessa crença. As palavras de Satanás pareciam verdadeiras. E agora? Como é que Deus vai solucionar isso, queridos? Neste drama da história terrestre, neste capítulo, nesse cenário, como Deus iria resolver essa situação? Romanos 8, 3 e 4. Nós vimos então que Satanás ele declarou e falou assim: eu sabia, a lei de Deus não pode ser guardada. Ele falou isso. E como que Deus ia falar o contrário? Romanos 8, versos 3 e 4. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cristo foi enviado ao mundo, está em A Fé pela Qual Eu Vivo, página 114, e diz: Cristo foi enviado ao mundo para desmentir a falsidade de Satanás, de que Deus fizera uma lei que o homem não podia guardar. Queridos, Jesus ele veio nesse mundo, ele não veio apenas para nos salvar do pecado, para nos justificar. Ele veio para desmentir a falsidade de Satanás, de que Deus fizera uma lei que o homem não podia guardar. Assumindo a forma humana, ele veio à terra e por uma vida de obediência mostrou que Deus fizera uma lei que o homem podia guardar. Glória a Deus por isso, queridos. Sabe por quê? Porque a lei é o caráter de Deus. Satanás, ele quer desfigurar e manchar o caráter de Deus. Ele está tendo êxito com algumas situações, mas isso não precisa ter êxito. Satanás não precisa ter êxito na minha vida e na sua vida. Cristo veio para exaltar a lei e torná-la gloriosa.
Mostrou que é possível ao homem obedecer perfeitamente à lei. Aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador tornam-se participantes de sua natureza divina e capacitados a seguir o seu exemplo, vivendo em obediência a todos os preceitos da lei. Pelos méritos de Cristo, pelo poder de Cristo, queridos, o homem deve mostrar pela obediência que podia estar no céu e não se rebelaria. Jesus nos dá hoje o poder para guardar a sua lei. Jesus, queridos, em resumo, Ele nos dá a lei, Ele nos dá o poder para amar. Amar a Ele sobre todas as coisas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, Ele nos dá esse poder de não termos outros ídolos na nossa vida. De não amarmos a criatura acima do Criador. Ele nos dá poder, queridos, para amar e não tornar o nome dele em vão. Ele nos dá poder para guardar o sábado. Ele nos dá poder, queridos, para dizer não ao nosso patrão. Ele nos dá poder, queridos, para honrar os nossos pais. Ele nos dá poder para nós não matarmos, para nós não adulterarmos, para nós não furtarmos. Ele nos dá poder, queridos, para não mentirmos contra ninguém. Ele nos dá poder para não cobiçarmos as coisas dos outros. Ele nos dá o poder para amar. É isso que Ele veio conferir a nós. O poder do Espírito Santo na nossa vida. E assim, nós vamos glorificar a Deus fazendo o quê? Dando-lhe os frutos que estão em Gálatas. João viu pessoas justas nos últimos dias. Apocalipse 12, 17 e 14, 12. Amém? 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Isso te parece familiar? Te parece familiar, querido? Eu e você podemos fazer parte dessa profecia que João viu. Vamos agora para Apocalipse 14, 12. E eu gostaria que a igreja lesse comigo. E olhei, e eis uma nuvem branca. 14, 12. 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Amém? João viu esse povo. Eu e você, queridos, vamos pedir o poder de Deus para guardar a sua lei, os seus mandamentos, e vamos fazer parte deste povo, queridos. E eu espero que a sua decisão seja assim. Lembrem-se de que os textos nos dizem, queridos, que aqueles que guardam e não aqueles que somente dizem guardar. Romanos 2,13 nos diz algo importante que nós devemos tomar cuidado. 2,13, Romanos 2,13, que nos diz que os que ouvem, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Qual é a promessa, querido, para nós hoje? Filipenses 4,13 nos diz o quê? Ninguém sabe? Como é que é, irmão? Posso naquele que me fortalece. Exatamente. Quando eu digo, quando eu leio, quando lá está escrito que eu posso tudo, o que quer dizer tudo, querido? Não é mais ou menos. Eu posso vencer tudo naquele que me fortalece. Judas 24 também nos diz algo muito bonito e podemos nos apegar a essa promessa. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Há poder, queridos.
Vocês acham que essa mensagem que eu estou pregando aqui é a mensagem do terceiro anjo? O que vocês acham? Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 372, nos diz: vários me escreveram, indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Queridos, Deus, Ele tem um movimento profético, um povo profético. Vai caber a mim e a você escolher se nós vamos fazer parte dessa profecia. E como essa mensagem se manifesta? Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Quem é o fiador? Jesus Cristo, que pagou a dívida. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta a obediência de todos os mandamentos de Deus. Está em Testemunhos para Ministros, na página 91 e 92. Está vendo, queridos, que tremenda essa mensagem? Como ela tem que se basear, queridos, a nossa vida. E ela quer dizer a nossa vida diária, cada decisão que nós fazemos. Queridos, essa mensagem é uma mensagem de escolha a cada dia. O que é a justiça pela fé, queridos? Vamos recapitular? É um processo. E nós vimos dois tipos. Qual foi a primeira? A justiça imputada é aquela pela qual nós somos justificados. E aquela pela qual nós somos santificados. Justiça imputada é o perdão. A justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual nós somos santificados é a comunicada. Santificação. A primeira é o nosso título para onde? Para o céu. E a segunda? Equação, adaptação para Ele. Exatamente. Vamos, queridos, ler em Salmos 37, 29. Salmos 37, 29. 37, 29. Acharam, queridos? Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A terra, a nova terra, o novo céu e a nova terra é uma herança para os justos, queridos. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Analisemos a nossa vida, querido. O que nós estamos comendo? O que nós estamos bebendo? O que nós estamos vestindo? Quais são, queridos, os nossos entretenimentos? Quais são as palavras do nosso dia a dia? A nossa aparência é de um cristão? É de uma cristã? Quanto tempo, queridos, nós gastamos com Deus? Qual o nosso testemunho na sociedade? Reflita, querido. Você com Deus, você está se adaptando para o céu? Faça essa pergunta a si mesmo. Se você se esquecer de tudo aqui hoje, gostaria que não. Gostaria que essa mensagem, pelo Espírito Santo, ficasse gravada em corações. Mas se você esquecer disso tudo, pense: eu estou me adaptando para o céu? O quarteto vai cantar agora. Que essa mensagem venha para abrilhantar essa mensagem e que você tome uma decisão ao lado de Cristo. Amém. Muitas foi pescas pelo teu viver.
estás, teu viver, como estás com teu Deus. Se a morte vier hoje te levar, como estás, como estás com teu Deus. Contas do amor do Senhor Jesus, como estás, com teu Deus. Dá-te ao Senhor a coroa real. como Estás com teu Deus. bem Estás, teu viver, como estás com teu Deus. Se a morte vier hoje te levar, como